Bom dia. Se vocês olharem aí no nosso material de PDF que eu mandei para o grupo, vocês vão ver talvez na 7ª página, um termo chamado número de Hausenfeld. Bem, primeiro que esses números a gente chama de escala de Hausenfeld ou escala de HU. A escala de HU é utilizada quando a gente quer fazer a representação gráfica da imagem. Então a imagem ela tem um padrão protocolar que o médico analisa. Ele procura sintonizar a imagem dentro de uns números que fazem uma análise melhor para o diagnóstico. Então, a primeira análise que a gente tem que fazer é a água. A água, ela é utilizada nos aparelhos por um elemento chamado Phantom, né? É uma peça que se coloca no aparelho para fazer a calibragem do aparelho, para saber se o aparelho está com a ampola no seu traçado normal, que a ampola às vezes pode desalinhar um pouco durante os exames. Então é usada a água porque o valor da água em raio-x é 0, ela é neutra, ela não altera a imagem. Então toda a calibragem do aparelho, a calibragem de engenharia, né, para fazer manutenção, ela é feita em água. As outras escalas que nós temos a escala de pretos, que é o negativo, que a gente chama de gordura e ar. Tudo que é gordura e ar em raio-x, em ressonância, em tomografia, em mamografia, sempre será preto, sempre será negativo, né? O positivo, nós vamos ter a cor branca, são os ossos, as calcificações, metais que tenham no paciente, algum tipo de metal, um projétil de arma de fogo, uma sonda metálica, uma peça anatômica com parafuso que tenha sido colocado no paciente, ela sempre será branca, tá? E por último temos o cinza. O cinza é o que mais se trabalha em radiologia, porque o cinza ele pode variar entre claro e escuro. O mais cinza gera o preto, o menos cinza gera o branco. Então o cinza vai ser todos aqueles órgãos que tem pelo corpo, rim, baço, fígado, pâncreas, tudo isso é cinza e são vários tons de cinza. Então nós vamos trabalhar nesse cinza na faixa de 200 a 500. Então onde entram esses números? Esses números entram nas chamadas janelas, nos filtros que a gente faz quando a gente vai representar a imagem para o médico. Hoje em dia nem tanto, às vezes o médico mesmo no diagnóstico ele já faz essa representação. Mas é importante que o técnico aprenda que ele pode fazer esse trabalho antes do médico, e isso ajuda bastante o diagnóstico. Não ficarmos apenas como fazedor de exames. Então hoje o sistema trabalha com um vídeo, um monitor para fazer o exame, um monitor para poder montar o exame. Nós chamamos de workstation. Então, workstation é a parte que a gente vai trabalhar essas imagens e poder mandar para o médico com eficiência, ok?